Diretora da Escola de Educação Básica Dr. Miguel de Pata de Grão-Pará, a professora Alessandra Junques, como também certamente os profissionais da área da Secretaria de Estado da Educação, desenvolvendo atividades para poder melhor atender esse período de isolamento, para que o ano letivo não seja prejudicado ou tão prejudicado. Professora, agora vocês estão numa outra fase, que é a preparação para a volta. Como é que está isso tudo? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Ramon, de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas, deixando os nossos alunos, as nossas famílias a par do que está acontecendo nessa situação que é muito difícil. A gente entende que é muito difícil tanto para as famílias, quanto para os alunos, quanto para os professores, e também para nós da equipe gestora e equipe pedagógica. Então, Ramon, na semana passada a gente teve 2 reuniões, uma reunião com a Coordenadoria Regional de Braço do Norte, e a gente teve a oportunidade de estar com alguém representando alguém da Secretaria do Estado da Educação, para tirar maiores esclarecimentos sobre a análise diagnóstica de retorno às atividades. Conforme a conversa anteriormente, tu questionou se realmente vai ser em agosto o retorno das atividades escolares, mas a gente não tem nada oficial, Ramon. Na semana passada, basicamente, estamos buscando dados para poder responder essa análise diagnóstica, que é basicamente em torno de 60 questões que a gente precisa responder. E para que a gente possa responder essas questões, isso envolve os alunos, os pais provavelmente também. Os pais também, A escola semana passada teve reunida, a gente faz uma reunião virtual com os professores também para repasse de informações. Então a gente também teve reunião com os professores, repassando tudo que a gente viu na reunião virtual da coordenadoria. E depois a gente faz uma reunião da questão administrativa da escola, como proceder para a gente poder estar respondendo essa análise diagnóstica. Então o primeiro passo foi construir questionários para ser mandado para os alunos e para os professores, porque a gente precisa, até para você ter ideia, a gente precisa de respostas deles que a gente não sabe. Por exemplo, o questionamento maior se você foi acometido pelo Covid, se você está em quarentena pelo Covid, se você é portador de doença crônica, que a gente sabe que a preocupação maior do Estado nessa hora é com as pessoas com todos, mas basicamente com quem tem doença. Que integram aí os grupos de risco, Isso. E se mora com idosos, se são idosos que têm doença crônica, e assim vai, Questionamentos próprios que só eles poderão responder. Então agora a gente está na fase a gente já lançou todos esses questionamentos a semana passada, a gente deu um prazo até terça-feira, mais tardar quarta-feira, para os professores, alunos e famílias estarem respondendo esses questionamentos, para a gente compilar os dados para poder responder essa análise diagnóstica, Ramon. Então, muito trabalho, principalmente para nós do administrativo, porque a gente precisa chegar o mais próximo da realidade da nossa escola. A volta às aulas pode depender desse questionário. Sim, com certeza, Ramon? Eu acredito que eles vão analisar por região, também eles costumam falar, para ver se a gente pode retornar ou não, E tudo também depende da questão como vai ficar. Isso, como é que o vírus se movimenta, Se movimenta na região. Nesses dias. A gente tem tido a sorte de que, mesmo de ser um inverno esquisito, nesse domingo a gente teve até com cara de verão. De certa forma isso pode amenizar, Embora que o frio, a partir do fim de semana aí, dessa semana já deve aparecer. A gente acredita que o frio prolifera mais, Mas... Por que o Nordeste às vezes quer calor direto, também aumenta os casos, Mas... eu até estava comentando com uma amiga minha do Amazonas, estava falando que lá é surpreendente que a temperatura, ao invés do sul aqui, ao contrário do sul, lá eles têm tido um friozinho um pouquinho mais frequente. O que preocupa, sem dúvida nenhuma, também a gente aqui. A gente sabe que vocês têm, nesse período aí de isolamento social, as atividades que puderam ser realizadas através das aulas virtuais. A gente sabe que tem os diferentes, que é natural isso, tem aqueles que acham que tudo está funcionando bem, que está conseguindo passar o conteúdo, o recado,
E tanto aluno quanto professor, tem aqueles que do outro extremo que acham que não tem jeito, que não dá assim como está, não dá, que não sabe como que vai conseguir repassar e ter o rendimento necessário para poder, de repente, ter um aprendizado do aluno e fazer a avaliação adequada. Como é que tem sido na repercussão aqui no Miguel de Pata? Na repercussão, o Ramon, para nós, assim, os nossos professores, e quero também aproveitar o momento, tá? Eu tenho uma excelente equipe, Ramon, né? Assim, ó, eles são, se a gente pede essas planilhas compartilhadas, aonde é um diagnóstico, quais são os alunos que estão fazendo, quais não estão fazendo, né? Então a gente tem todo um preparo, Ramon, para tá sabendo, assim, quais são os alunos que estão desenvolvendo as atividades ou não, né? Então, e os professores, eles sempre estão abertos, sempre respondem essas planilhas em tempo hábil para que a gente possa estar entrando em contato com as famílias e, com certeza, Ramon, eles estão se esforçando muito. Eu acredito que tanto para a gente que da administração, quanto para os professores, é uma classe que quando a gente precisa, eles estão presentes, sempre tentando dar o seu melhor. É claro que no início com muita dificuldade, porque muitos não sabiam lidar com essas plataformas, né? Então a gente teve dificuldade sim, mas depois de 2 meses aí, né, Ramon, 2 meses e meio basicamente, né, eles conseguem. Acaba se integrando, né? Acaba se integrando, acaba um ajudando o outro, né? A gente pede muito quando um sabe algo e passa para outro. Então está sendo, não vou dizer fácil, né, Ramon? Impossível dizer isso, né? Até porque é um fato muito novo, né? Um fato novo, mas a gente faz o melhor. Eu acredito que todos eles estão fazendo o melhor, né? Como é que vocês farão as avaliações, diretora, depois? Assim, ó, a Secretaria do Estado da Educação, ela autoriza fazer avaliações, né? Só que, assim, não como se fosse no presencial, né? Eles fazem avaliação por formulários, tem avaliações normais. Isso. Só que a nossa preocupação maior, Ramon, é com aquele aluno, que esse era o segundo ponto que eu queria falar com você. Isso. Né? Até para a gente chamar um pouquinho de atenção, já que a gente está no rádio, os ouvintes que estão nos escutando, porque temos alunos que eles acham que estão de férias. Né? E não estão deixando de fazer as atividades, e o nosso maior desafio é esse, fazer com que esse aluno que ainda não se integrou, né, que ele comece a fazer, que não é tarde, né, para não perder o ano. Então a gente também tem essas situações que nos tira às vezes. E dependendo do comprometimento vai perder o ano, né? Então assim, não podemos assim. Tem que ter comprometimento. Sabe qual é o comprometimento maior? A secretaria sempre cobra. O aluno que não está realizando as atividades virtuais é como se fosse falta. Ele não está participando da aula. Então isso a gente tem que ficar preocupado, porque se gera falta. E essas faltas só serão computadas quando a gente retornar às aulas presenciais. Por isso que o professor ele tem que saber exatamente quem fez a primeira atividade, quem fez a segunda, quem fez a devolutiva, quem não fez a devolutiva. Então eles têm que ter todo esse planejamento, né, esse plano de aula que eles estão fazendo semanal, esse plano de aula. Né? Eles têm que saber exatamente quais alunos que entregaram as atividades, quais não entregaram. E qual seria o percentual hoje? Percentual hoje, Ramon, aproximado, porque um professor pode ser mais, outro ser menos, né? A participação é maior dos anos iniciais, nos menores, do 1º ao 5º ano. A gente tem assim... No ensino fundamental? Ensino fundamental 1. Né? Então a gente tem de 200 alunos, nós temos 6 que a gente está com dificuldade um pouco, buscando, indo na casa, telefonando para as famílias. Então o que a gente pede agora, né, Ramon? A família, eu acho que a família é fundamental nisso. É fundamental, sempre foi fundamental a participação da família, né? E agora ela está sendo colocada à prova, né? A família está sendo colocada à prova, mas eu também entendo, Ramon, que a família, às vezes, ela também está passando dificuldades, porque às vezes o pai, ele não sabe ajudar o filho, mas não é fazer para o filho, às vezes não entende como explicar, mas eu quero deixar bem claro, Ramon, que o pai, ele não precisa saber.
Isso. Né? O conteúdo que está sendo administrado, as atividades que estão sendo passadas para os alunos. Ele tem que acompanhar. Tem dúvida? Nós temos grupos de WhatsApp de todas as turmas, Ramon. Os professores estão sempre à disposição, pelo menos com horário marcado, né, para tirar dúvidas. Então, assim, eu sei que para a família está sendo difícil para todo mundo, né? Mas eu quero colocar aqui a escola à disposição para esses pais que precisam, e a gente sabe que aquele que precisa realmente está a par, tira dúvidas com os professores, né? Nos horários marcados, que os professores também às vezes... Colocar o filho em conexão, pelo menos. Porque isso já é importante, né? O filho tem que sentir que o pai está observando o que ele está fazendo. E outra dica importante, Ramon, é delimitar o horário para estudo, né? Certo. Tem que ter uma rotina de estudos. É mandado 2 atividades por dia, por exemplo. Não, nos anos iniciais é 1 atividade por dia, né? Isso. Então, o ideal é que não se acumule, que naquele dia o aluno tal horário, ou quando o pai chegar em casa do serviço, ou se a mãe estiver em casa, determinar, das 8 às 10 tu tem que fazer essa atividade. Tu faz aquela atividade naquele dia, ele está livre daquela responsabilidade. Agora, se tu deixa de fazer 1, 2, 3, isso tudo vai acumulando, e no final da semana vai ter que ficar 7, 8, 9 horas. Isso. 9 horas às vezes fazendo, ou 9 atividades atrasadas se deixar de fazer uma semana, por exemplo, né? A família não precisa entender, né, talvez tudo, mas se tiver dúvidas, pode questionar o professor, pode chamar o professor, como fazer, como não fazer. Então, assim, é o acompanhamento que a gente pede, né? E principalmente dos alunos que não estão. Daí a maior índice é do 6º ao ensino médio, né, Ramon? A porcentagem de alunos que não estão fazendo, assim, né? Nós podemos pensar assim quase nos 20%, assim, porque nós na escola, no estadual, a gente tem que controlar a devolutiva. Isso. O professor, ele manda a atividade e depois o aluno tem a responsabilidade de devolver aquela atividade feita. Então o professor, ele controla quem não mandou, quem mandou as atividades, né?